queridos amigos que acompanham o canal. Hoje o William Bonner não dorme. Sensacional! Vejam aí o Morfeuzinho que sempre traz, né? Notícias ruins, os absurdos aí que estão ocorrendo na economia. E finalmente, né, pessoal, mais uma notícia boa em relação ao Brasil. E de novo, né, gente, não é minha opinião, não é a opinião de ciclano, de fulano, não, gente. Trazemos aqui sempre matérias do mainstream. Então não é nem, né, aqueles sites ocultos aí da internet, não. Essa matéria, inclusive, foi nada mais, nada menos que Bloomberg. Exatamente. Vejam só, o Brasil aponta o caminho para sair da inflação. Como assim? Sim, você leu certo, gente. Bloomberg, né, Estados Unidos, não tem uma Bloomberg Brasil que se dedica a falar do Brasil. Sempre que sai coisa lá na Bloomberg, na maioria das vezes, né, descendo o cacete aí a gente. E não, dessa vez, então, eles fizeram essa chamada muito interessante. O país nem sempre teve a política comercial mais aberta, mas está afrouxando, assim como o resto do mundo está mantendo tarifas sobre as importações. Então, em um primeiro momento, gente, eu pensei, né, que estavam falando aí dos juros. Afinal de contas, sim, o Brasil foi muito pioneiro na subida dos juros. Sempre falo, né, que é um dos únicos países com juros reais positivos. Não, Morfeu, mas tem que descontar a inflação. Sim, gente, juros reais significam, né, que já foi descontada a inflação. Nós estamos falando de juros nominais quando a inflação não é descontada. Então estamos falando de ganhos reais, né, descontando a inflação. E não, essa matéria trouxe outra questão, gente, que vai nos levantar aí mais questionamentos. Então vamos entender sobre o que eles estão falando, procurando dicas sobre como tirar o mundo de seu atual estado inflacionário. Você poderia fazer pior do que recorrer a um país cuja moeda vale menos que um trilionésimo né, de seu valor no início dos anos 1980. Eles têm razão, né, pessoal? A nossa inflação dos anos 80 foi absurdo, mas vejam, sempre falo aqui, né, gente, é que nem os bitcoiners aí, lovers, né, que dizem, nossa, o Bitcoin subiu 1 trilhão%. Não é comparável, né, pessoal? Não é comparável quando você tem, então, um ativo realmente que vale bastante, né? É diferente do que quando você tinha lá um ativo que valia centavos, né? Então, calma, gente. Por isso que é fundamental, né? Os nossos cursinhos aí de inteligência artificial, ele tem como base o estudo dos dados, porque dependendo da forma que você pega um dado, pessoal, você distorce completamente a realidade. Então isso mesmo, né, é uma distorção da realidade. Sim, vale menos que um trilionésimo, mas com o plano real isso acabou. Então, se você pegar aí, né, de 94, que foi quando começou o plano real, até as URVs lá, para quem é mais antiguinho, né, para cá, sim, caiu muito também, não tenho dúvida, mas óbvio que não se compara ao trilionésimo. Então, exatamente, né? Isso que é você deturpar os dados. Dos anos 80 até 94, perdemos aí milhões mesmo, né, por cento, porque a inflação era um absurdo, mas de 94 para cá isso caiu bastante. Então vejam, né, como a gente tem que conhecer a história, mas principalmente os dados para não ser manipulado. Então essa afirmação deles é completamente sugestionável, gente. Vejam como, né, esses caras trabalham aí. Muito cuidado. Em um momento em que a maior parte do mundo está agravando problemas de cadeia de suprimento, quebradas, não sei o que estou falando, hein, pessoal, olha aí, olha só, problema de cadeia de suprimento quebrada. Que coisa, aumento dos preços da energia, ao impor tarifas sobre importações, o Brasil, de todos os países, está se abrindo ao comércio. Que loucura, hein, gente? Então eles não estão falando dos juros. Muito interessante, realmente. Olha só.
é uma reviravolta notável para quem conhece a história do Brasil. Essa parte aqui é muito interessante, gente. Nos anos que se seguiram né, à Segunda Guerra Mundial, o país foi berço da industrialização por substituição de importações, uma política de desenvolvimento popular na América Latina, que sufocou as importações para estimular a fabricação nacional. Isso perdeu para o modelo orientado para exportação, seguido pelas economias de tigres da Ásia, e desde então foi abandonado. Ainda assim, as tarifas do Brasil, em uma base ponderada pelo comércio, continuam sendo as mais altas entre economias do grupo das 20, depois da Argentina, né? Então, isso é muito interessante. Ainda temos aí, né, um problema de taxar as importações, né, de uma forma aí muito pesada, mas calma, né, gente? Sempre temos aí que lembrar, né, olhem a importância dos dados. Qual é a visão da Bloomberg, gente? Isso que é o mais importante sempre da gente perceber, tá certo? Então, a Bloomberg, né, como os donos do mundo atualmente, eles são o quê? Basicamente duas coisas, né? Duas coisas. Venda tudo que você tem a preço de banana, né, para os gringos, tá certo? Então, é o que eles chamam, né, de neoliberalismo, que na minha opinião deveria ser algo completamente diferente. E em segundo lugar, né, exatamente isso, abra suas fronteiras, né, porque eles são, obviamente, completamente a favor do globalismo. Se você tem, então, um poder global, obviamente você perde, né, o seu poder como nação. Então, através, né, do senhor Paulo Guedes, obviamente, o governo Bolsonaro fez exatamente essas duas coisas, tá certo? Ah, mas e aí? E os governos mais de esquerda, né? Se o Lula entrar, o que ele vai fazer? Aí, gente, eu acredito que essas políticas, né, seriam mantidas, mas, né, com uma grande degradação na questão fiscal, porque eles abertamente já falaram várias vezes que não vão ter teto de gastos, né? Eu vi uma matéria hoje, né, mandada aí pela nossa querida Luciana, nossa amiga aqui do canal. Se o amor não tem teto, se o afeto não tem teto, por que os gastos têm teto, pessoal? Juro por Deus que ela mandou essa aí, né? E aí, só um parênteses, hein, gente? Ó, o William Bonner, né? Não é à toa que usamos aí pra cutucar. Vejam só, ganhou então o prêmio nos Estados Unidos ao lado do John Bon Jovi. E ao mesmo tempo, né, o Ibope deles aí despencando. Ninguém gosta mais dessa porcaria chamada Jornal Nacional. Pior Ibope do quadrimestral da história, pessoal. Não é pouca coisa, né? E aí, vamos lá no Portal 137, gente. Vamos tentar lançar amanhã. Para quem não nos segue ainda, entrem no nosso canalzinho do Telegram. Sempre os links, né, dessas coisas que a gente fala aqui estão lá, então não deixem de entrar. E se você aí não faz parte, né, de nenhum canal pago, pelo menos se inscreva, comente, que ajuda bastante o nosso canal. E muito importante, gente, na sexta-feira vamos começar aí, né, uma nova forma muito bacana de apresentar pelo menos uma das matérias lá da nossa área de novidade de mercado, de R$ 24,99, porque muitas pessoas se interessam, mas não sabem exatamente o que significa, e vamos falar exatamente sobre o crash dos ativos intangíveis. Esmagadora a maioria das empresas hoje não tem mais ativos tangíveis, e o que isso significa, olha que matéria sensacional, tá bom, gente? E aí, né, ele segue falando. Está começando a mudar, então, no Brasil. Com a inflação em 12,1%, seu maior nível desde 2003, o país corre para baixar custos dos produtos importados. Tarifas de cerca de 1.195 produtos é muita coisa, hein, pessoal? Seriam temporariamente reduzidas em 10%, anunciou então o governo no mês passado. Isso segue uma rodada semelhante de reduções no final do ano passado, né? Muito interessante. Mais dramáticos foram os cortes em uma série de itens essenciais. Olhem só, etanol, margarina, café, queijo, açúcar, óleo de soja foram
totalmente eliminadas em março. Muito interessante isso, gente. Seguidas em maio pelas de frango, carne bovina, trigo, milho e produtos de panificação. Ácido sulfúrico, um ingrediente essencial na fabricação de fertilizantes, também seria classificado como 0, né? Então, só de ler isso aqui, pessoal, podemos pensar duas coisas. Se você diminui as tarifas, isso é genial na questão de você realmente não ter falta daqueles produtos, né? Que é óbvio que um país produtor ele vai preferir vender a um país que não tem essas tarifas, mas por outro lado, a gente já disse isso aqui, né? 1 milhão de vezes, como é maravilhoso, gente, cortar imposto, cortar taxa, deixar aí o Estado menos gordo, né? Menos faminto. É sensacional. Quem não quer isso, meu Deus do céu, no universo? Mas calma, né, gente? Se há aí uma receita de tragédia financeira, fiscal, é você diminuir taxa, diminuir imposto, sem fazer cortes nos gastos. É que nem eu sempre falo, gente, é uma casa. Se você começar, né, a cortar coisas que você utiliza, aliás, coisas que você... É que no caso do imposto para uma casa é o que ganha, né? Se você começar a cortar coisas que você ganha sem cortar gastos, é uma tragédia, né? É uma tragédia, principalmente quando estamos falando da Selic aí 12, certamente vai chegar em 13, 13,5%, tá certo? Então, estamos com dívidas, custos absurdos e estamos cortando a receita. Que triste, né? Que a receita do Estado é exatamente isso, gente. É taxa, é imposto. Não é à toa, né, que políticos aí estão babando para aumentar impostos e aumentar mais ainda a corrupção em cima desse ganho do Estado, né? Que coisa horrorosa. Essas reformas não vão representar uma revolução por conta própria. Reduções permanentes iriam contra... Olha só, gente, que maravilha, né? De novo, o pessoal que fez isso daí tem tudo, né, para voltar, segundo a mídia, para quem acredita nas pesquisas da mídia, tem tudo para voltar. Gente que defende aí o Mercosul, que coisa maravilhosa, olhem só. Então iria contra as regras do bloco comercial do Mercosul. Então essas reduções permanentes, gente, não poderiam ocorrer. Que coisa, né? Então o que fazer? As medidas foram anunciadas como expedientes humanitárias temporárias para aliviar o custo aí, então, né, da inflação que veio por causa do bichinho. Então, são medidas temporárias. Afinal de contas, né, temos que honrar esse grupo econômico maravilhoso que tem Venezuela, Argentina, é realmente muito inteligente, né? Meu Deus, após décadas de isolacionismo comercial, não está claro se o presidente Jair Bolsonaro ou ex-líder, ex-outras coisas também, né, gente? Luiz Inácio Lula da Silva, seu provável adversário nas eleições, apoiariam uma mudança total de proteção, né? Então é óbvio, mais uma vez, gente, se o Lula ganhar, tchau, tudo isso aí que ele está falando. Que coisa, né, mais aí contraditória. Então a Bloomberg, que é a porta-voz aí dos donos do mundo, estão falando algo que sim é positivo para o Bolsonaro. Então por que será que eles financiam, né, tantas pessoas aí, empresas, organizações, para que o Lula volte? Para vocês verem como esse xadrez geopolítico é complicado. Em algumas coisas para eles é melhor, mas outras sem dúvida é muito pior, tá certo? E aí, gente, muitas pessoas falando, né, que os níveis de put estão subindo muito no mercado, porque o pessoal realmente está com muito temor. Se você não sabe nem o que isso significa, temos aí o nosso cursinho no link techmorpheus.pod, está aí na descrição, e também as nossas áreas, né, semanais aí de novidades de mercado e opções de mercado também. Quem quiser aprender, tanto no Pod como no YouTube, basta clicar em Seja Membro, como no Patreon para o pessoal mais antigo, porque é em dólar, tá certo? E aí, gente, estamos ainda, né, trabalhando nesse curso, Manias, Pânicos e Crises, exatamente para as pessoas entenderem que esses momentos de dificuldade, de temor, são sempre transitórios. Não acaba o mundo, muito pelo contrário, né? Ele gera muita oportunidade de ganhos futuros.
Maravilha, ele ainda finaliza a gente falando, um balanço do pêndulo de volta para afrouxar em vez de apertar as restrições seria bem-vindo. Devemos esperar que poucas outras nações acabem sondando as profundezas. Olha, gente, isso aqui vou até colocar, né, um destaque, ó. Devemos esperar que poucas outras nações acabem sondando as profundezas da miséria econômica que levaram o Brasil a reexaminar seu compromisso de longa data com tarifas de importação. Então, eles estão dizendo, né, que o Brasil só tomou esse caminho exatamente porque tem problemas terríveis, exatamente de miséria e pobreza. Realmente muito triste isso, né, pessoal? Ainda assim, a necessidade sempre foi a mãe da invenção. Vamos torcer para que as atuais pressões inflacionárias induzam governos a começar a desmantelar barreiras comerciais que tanto contribuíram para incentivá-las, né? Que coisa, gente, que coisa. Então, exatamente isso, dizendo, né, que o Brasil aí está sendo um exemplo, que coisa. Que pena que nunca vamos ver isso aí, né, realmente no Jornal Nacional. Muito pelo contrário, se fosse mostrado, eles diriam que as tarifas de importação estão despiorando, né? Meu Deus do céu. E aí, gente, ao mesmo tempo, né, que está rolando essa admiração pelo Brasil, Japão agora enfrenta uma verdadeira crise monetária. É o que acontece quando alguém é forçado a afrouxar condições monetárias em um ambiente já inflacionário. Em uma última análise, outros bancos centrais seguirão o exemplo do Banco do Japão. Degradação monetária global é inevitável. Então já falamos bastante, né, gente, do Japão aqui. O Japão é uma nação que segura, né, sua economia com base ali de um monte de absurdo econômico, o governo sendo extremamente intervencionista, bancando a borrada de um monte de empresa, chega ao absurdo, gente, de comprar ações, né, para que elas não caiam, e aí não tem jeito, em um momento, né, minimamente aí instável da economia mundial, vejam aí como o ien vem perdendo muito em relação ao dólar, né? Imaginem então se ocorre uma disparada nesse movimento. Gente, a história do Japão, né, é uma história assim incrível mesmo. O que ocorreu nos anos 80, os caras tinham tudo para superar os Estados Unidos, uma tecnologia. Quem gosta de videogame, né, eu sempre costumo lembrar o PC Engine, que era uma máquina assim extraordinária. Você podia trocar pedaços, né, da máquina ao invés de ter que comprar uma nova. Extraordinário, gente, extraordinário. Aí veio uma especulação desgraçada, acabou com as bolsas do país. E só agora, né, em 2021, lá no ápice da especulação, eles retomaram os valores dos anos 80. Gente, assim, de verdade, só o Japão dava realmente, né, uma série, um curso, mas lembrando também que a população do Japão é muito diferente. Então é uma sociedade que tem por valor maior o trabalho, que é tão difícil encontrar hoje em dia. Europeu não gosta de trabalhar, americano não gosta de trabalhar, brasileiro, né, então, sul-americano, gosta de fazer textão na internet, olha lá, mas realmente é incrível. E todos os outros bancos aí, né, gente, tendem a começar esse ciclo que o Japão já fez lá atrás, então, realmente muito perigoso. Mas, de novo, né, gente, quisemos trazer aí essa matéria para entender essa dualidade impressionante que o mundo está vivendo. Brasil tendo que correr atrás, né, de medidas aí para não quebrar, e enquanto isso o Japão praticamente sem ter o que fazer. Maravilha, meus amigos. E aí, o que o Serginho, né, trouxe hoje? É só dizer que será uma aterrissagem tranquila, Serginho. Não fique assim. Sempre a carinha dele, né, pessoal? Engraçado que aqui parece que ele tá com um rabinho, né? Mas não, é um abajur. Coitado do Serginho Groisman, gente, realmente. E os velhos dando risada, né? A família Bush, a esposa Bush aqui, né? Que tem o mesmo problema da Michelle Obama. E quando você achar que o mundo não é tão bagunçado, lembre-se que esse julgamento foi extremamente televisionado e esse aqui, nada. A moça até foi condenada, mas, né, ela fazia algo errado, comprava e vendia, comprava de quem, vendia para quem. Isso tá, né, oculto. E os nossos velhos também, vejam aí o Collor, Renanzinho. Collor tá lá com o Bolsonaro, o Renanzinho tá com o Lula. E o Renanzinho que já foi aí, né, articulador de Collor, ministro da Justiça de Fernando Henrique e comandou o Senado. Então, meus amigos, o mundo não é brincadeira.
que podemos fazer apenas estudar. Então temos aí nossos cursinhos, finanças pessoais e inteligência artificial. Que todos tenham, pessoal, uma excelente semana. Um grande abraço!